Paz do Senhor, família. Lá vamos nós para a parte 2 da armadura de Deus. Nós já falamos da parte 1, já fizemos a live da escola de oração aí da parte 1 e hoje nós vamos falar da parte 2, que é muito forte, muito importante também, né? Dividimos o texto sobre a armadura de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, em 3 partes, tá? Primeira parte nós falamos de se revestir do poder de Deus, se revestir dessa força, dessa autoridade. Versículo 10 de Efésios 6 nos diz assim, ó: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, o que quer dizer isso aqui? Ó? Já começa em texto de Efésios 6, versículo 10, de uma maneira muito forte aqui. Esse quanto mais aqui, ou portanto, é uma palavra grega importantíssima. Na verdade, ela divide aqui a carta de Efésios, até aqui, de Efésios 10 para frente, ela diz, olha, de tudo que eu falei para trás, e Paulo falou coisas importantíssimas na carta de Efésios. Falou sobre eleição, salvação, falou sobre santidade, falou sobre conduzir família, marido, mulher, como ter plenitude no casamento, no relacionamento, falou sobre criação de filho, falou muita coisa importante, mas ele está dizendo, agora eu vou falar a parte mais importante dessa carta. Então, esse portanto aqui significa isso. Então, ele começa a falar, então eu tenho que prestar muita atenção daqui para frente, e é isso que eu estou fazendo com vocês aqui, tá? Dividido em 3 partes sobre a armadura de Deus. Parte 1, falamos sobre se revestir de força, que é Efésios 6:10. Parte 2, vamos falar sobre conhecer o nosso inimigo e a maneira como ele age. E parte 3, falar sobre as peças da armadura. Então, se eu só conheço as peças da armadura, provavelmente o meu êxito e a minha autoridade no mundo espiritual vai estar limitada, vai estar fraquejando. Então, é importante nós entendermos isso hoje aqui, tá bom? Então, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, preste muita atenção nisso. Então, ele diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, eu falei no vídeo 1, depois você acessa lá e assiste, que vai ser bênção demais para a tua vida. Ele fala de 3 tipos de força aqui, ó. Sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Então, 3 tipos de força para que nós possamos sustentar toda a armadura de Deus. Aqui ele está trazendo, usando o exemplo do guerreiro romano, usando o exemplo da armadura romana, sim, também, lógico, Paulo conhecia a armadura do judeu, a armadura hebraica, ele conhecia isso, mas ele está usando aqui termos e palavras da armadura grega, e nós vemos aqui como é importante nós entendermos sobre isso. A armadura grega, mais ou menos, toda ela, né, as 7 peças que ela possuía, ela media em média de 30 quilos, mais ou menos 30 quilos. Então, o que Paulo está dizendo? Antes de você se revestir da armadura, o capacete da salvação, couraça da justiça, o cinto da verdade, preparação do evangelho da paz, a espada, que é a palavra, a fé, o escudo da fé. E quando ele vai falando sobre essas peças, ele está falando, mas antes disso, nós precisamos nos revestir de força, nos revestir de poder. Por quê? Porque para que você possa sustentar a justiça de Deus, você precisa dessa força do alto, desse poder de Deus. Porque senão nós vamos começar, se estamos fraquejando nas nossas emoções, nós vamos começar, será que a justiça de Deus vai prevalecer na minha vida mesmo? O diabo começa a te atacar nessa área, e como você não está forte, você acaba, não está fortalecido no Senhor, você acaba cedendo nas suas emoções à justiça. A palavra de Deus, você crê que aquela palavra, que ela é forte, que ela é poderosa, mas no dia da batalha, o diabo vai atacando a tua vida, como atacou Adão e Eva no jardim, vai atacando a tua vida e você não consegue sustentar por muito tempo aquela palavra no meio da guerra. A fé, ela começa a esmorecer. Então é necessário chamar por esse revestimento de poder do alto. Então na aula 1, na aula sobre a armadura de Deus, ali no vídeo na escola de oração que estamos fazendo aqui todas as quartas-feiras, você pode ver ali sobre esse tema, tá? Então é muito importante. Então tinha uma média de 30 quilos, então para você levar, Paulo está falando, para você carregar toda a armadura é necessário se revestir deste poder de Deus, tá? Então é isso aí, família, vamos nos revestir desse poder de Deus, aprende ali como fazer isso, e hoje eu vou falar a partir do versículo
11, e eu vou falar na aula 2, que nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre, vamos conhecer como que o inferno trabalha, como que o diabo trabalha e quais os métodos, as maneiras que ele usa para tocar e tentar tocar as nossas vidas. Nós vemos aqui que o livro de Efésios, nós vemos o apóstolo Paulo alertando a igreja, principalmente no capítulo 4, ele diz: não deis lugar ao diabo, vocês estão deixando o diabo entrar no meio de vocês estão deixando o diabo tocar a vida, tocar a família, vocês estão dando lugar ao diabo, então não deixem isso acontecer, está tendo uma guerra no mundo espiritual e vocês estão distraídos, vocês estão com bastante conhecimento, vocês têm bastante entendimento sobre o Evangelho, sobre Bíblia, sobre as doutrinas da fé, mas vocês não estão conseguindo aplicar isso porque está tendo uma batalha espiritual e vocês acham que a batalha espiritual está lá distante, está com os apóstolos, está com um ou com outro servo de Deus que tem uma autoridade, aí Deus usa ele para guerrear, a guerra está lá com ele e vocês estão achando que o teu problema é o teu vizinho, tua esposa, o teu marido, as pessoas, e não, nós vemos aqui que Paulo está falando que não, e ele está alertando a eles para não dar lugar ao diabo. Então hoje eu quero ler com você esse texto e destrinchar ele para ver como o diabo age, como a maneira que ele age e como que nós podemos fazer para, antes de nos apropriarmos da armadura de Deus, não deixarmos o diabo enganar as nossas vidas, não irmos para a batalha fracos, mas fortalecidos e cheios do vigor de Deus. Então Efésios capítulo 6, versículo 11, nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele diz, portanto, tomai a armadura de Deus, para possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Essa é uma palavra para a tua vida, essa é uma palavra de batalha espiritual, essa é uma batalha de oração, que você pode ter a certeza que no dia mau, quando ele bater na tua porta, se você entender esses princípios que eu estou te explicando, que a palavra de Deus nos explica, que Paulo explicou para a igreja de Éfeso, nós vamos ver que no meio dessa guerra nós vamos permanecer inabaláveis. Então vamos lá no versículo 11 entender como que o inferno trabalha e como é a maneira como ele tenta se levantar contra as nossas vidas. Olha lá. Então a palavra de Deus nos diz assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então aqui já começa um tema muito importante, que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura, não de um pedaço, não de um princípio, não de uma palavra específica em nossas vidas, mas de toda a armadura de Deus, para poder resistir, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então nós vemos que entender que quando eu me revisto de toda a armadura de Deus, eu vou ficar firme contra a maneira como o diabo tenta me atacar, tenta atacar a minha vida, tenta atacar a minha casa, a minha família. Então nós vemos que é necessário toda a armadura de Deus. E é aqui que entra a ministração da primeira aula sobre a armadura de Deus, aqui que nós precisamos entender, se revestir de força para carregar toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, não só um pedaço, não só uma parte, não só a fé, não só a palavra. Tem pessoas que só andam com a palavra, tem pessoas que só estão carregando fé ou a palavra, tem pessoas que não estão se revestindo do capacete da salvação. Se revestir, essa palavra no grego, ela está nos dizendo se revestir com uma nova roupagem, com uma roupagem nova. Então eu tenho que me revestir dessa armadura de Deus, o capacete da salvação. Então quando eu me revestir toda a armadura de Deus, eu fico firme. Então essa é uma palavra para a tua vida hoje. Você tem que ficar firme. Deus quer fazer você ficar firme quando o diabo tentar se levantar contra a tua vida, contra a tua história. Nós fomos chamados por Deus para ficar firme. Então aqui nós precisamos nos revestir de toda a palavra de Deus, de toda a armadura de Deus, de toda a armadura do nosso Senhor, para poder ficar firmes. Essa palavra ficar firmes é muito interessante aqui nesse texto, que é uma palavra grega que remete, que nos leva, Paulo está levando a igreja a entender que esse ficar firme é um termo militar,
quando um fronte de batalha, como um fronte de batalha unida, todo aquele fronte do exército unido avança e faz o inimigo recuar. Então olha que interessante, Paulo está nos explicando o quê? Que quando eu me revestir toda a armadura de Deus, eu vou fazer como se eu tivesse a força de um grande exército em unidade, fazendo o inferno recuar da minha casa, recuar da minha igreja, recuar da minha família, recuar das minhas finanças, recuar da minha saúde. Então nós entendemos que quando eu me revisto de toda a armadura de Deus, eu vou ficar firme, ou seja, vou fazer o inferno recuar, eu vou fazer o inferno ir para trás, eu vou fazer o inferno deixar de tentar tocar a minha casa, a minha família, o meu ministério, a igreja, e agora ele vai recuar. Eu não estou na defensiva mais. Quando eu me revisto de toda a armadura de Deus, agora eu estou na ofensiva. Então eu vou empurrar para trás, eu vou ficar firme. Significa receber uma força poderosa como um grande exército que empurra o seu inimigo para trás, que como um fronte de batalha vai empurrando o seu inimigo para trás. Então você tem que guardar isso no seu coração. Esse versículo 11 já nos fala, olha, portanto, se revistam de toda a armadura de Deus para poder ficar firme. Esse ficar firme é fazer o inimigo recuar. Antes eu estava na defensiva, agora com a armadura de Deus eu estou na ofensiva e o inferno começa a ir para trás, porque a força, o poder e a autoridade do alto está sobre a minha vida. Então aqui eu quero falar como que o inferno age, qual a maneira, de que forma que ele começa a agir. Então eu vou ficar firme contra o quê? Eu vou ficar firme, eu estou guerreando contra o quê? Eu estou me revestindo da armadura de Deus, eu estou orando, eu estou me revestindo do poder de Deus contra o quê? Então tem muita gente que não entende com quem está lutando, não sabe com quem está batalhando, e quando isso acontece, muitos, como Paulo já disse em suas cartas, começam a desferir golpes ao ar. Então eu e você não podemos desferir golpes ao ar, nós precisamos saber com quem nós estamos lutando e saber como, com sonho, com visão, palavra, lógico, sonhos, visões, profecias, revelações são muito importantes nessa questão de oração, de batalha espiritual e da armadura de Deus. Mas eu quero entrar com você na palavra para que nós possamos extrair desses textos o que Paulo quis ensinar para a igreja de Éfeso, para que eles pudessem ficar firmes, para que eles não dessem lugar ao diabo. Então a primeira coisa aqui que nós vemos no texto é para poder ficar firmes contra as ciladas, ou seja, essa palavra cilada é a palavra metodos ou métodos, né? Que origina a palavra métodos. Então o diabo, ele diariamente faz uma maneira, um caminho, ele traça um plano para tentar tocar a tua vida. Enquanto você acha que a batalha espiritual não está próxima de você, enquanto você fica relaxado na tua vida de oração, enquanto você não se reveste do poder e da autoridade do Espírito Santo, enquanto você não se reveste de toda a armadura de Deus, ele vai, enquanto você acha que isso não tem problema, ele diariamente está com uma pranchetinha na mão, fazendo planos, métodos. Como que eu faço para tocar ele? Como que eu faço para tocar a vida dele? Como que eu faço para tocar a família dele? Como que eu faço para tocar o ministério dele? Então eu e você temos que aprender que essas ciladas é a palavra grega métodos, ou seja, ele está planejando diariamente uma maneira de me derrubar. E como que eu venço isso? Me revestindo da armadura de Deus para ficar firmes. E, como diz o versículo 13, permanecendo inabaláveis. Então eu tenho que entender que o inferno vai usar ciladas, que é a tradução, que traduziram assim a palavra metodos, mas é alguém que traceja um caminho, ou faz um plano para chegar até um objetivo. Então aqui na primeira coisa que eu tenho que entender é que o diabo fica fazendo um plano diariamente para tentar tocar a minha vida, mas eu e você agora já sabemos que ele vai tentar diariamente fazer isso, mas quando eu me revisto da armadura de Deus, eu fico firme contra esses planos e contra esses métodos, e aquele caminho que ele tinha feito
Como diz a palavra de Deus, se o teu inimigo vier por um caminho, vai voltar por 7, porque o teu Deus vai ser contra ele. Amém? Então eu tenho que já entender isso. Outra coisa que eu tenho que entender nesse texto aqui de Efésios 6, de como que o diabo age, é a palavra aqui, ciladas do diabo. Então deixa eu falar sobre essa palavra diabo, apesar de muitos acharem que é um nome, né? Lógico, é chamado assim, o nosso inimigo, mas a palavra aqui no grego diabo é um título, tá? É um título, é como se alguém tivesse um título, por exemplo, professor, é um título, né? Não é um nome, né? Então, mas muita gente chama de professor, a pessoa por ela ter aquela função. Então, o diabo é um título também, tá bom? Então, vamos ver o que significa essa palavra grega para eu entender como ele age. Então, a palavra dia, aqui no grego, duas palavras gregas formando essa palavra diabo. A palavra dia, que a palavra grega é diabolos, tá? A palavra dia é penetrar e bolos é jogar constantemente algo. Jogar uma pedra, jogar constantemente algo. Então, quando eu junto essas duas palavras, ela está nos dizendo que é ficar jogando algo até penetrar. Então, esse é o significado mais, vamos dizer assim, mais profundo e mais teórico, mais textual, vamos dizer assim, da palavra diabos, tá? Então ele fica jogando insistentemente algo até conseguir entrar. Então primeiro eu tenho que entender que ele vai fazer um método. Depois que ele faz o método, ele começa a jogar algo até penetrar. Jogar algo aonde? O que ele fica jogando até penetrar? O diabo vai usar essa arma de jogar algo contra alguém aonde? Na mente, tá? A nossa batalha, o lugar onde a gente vai exercer as maiores batalhas e as maiores vitórias vai ser na mente, tá? Então, para que eu tenha êxito contra essas ciladas do diabo, eu tenho que proteger a minha mente. Por isso que não adianta me revestir da armadura de Deus só numa oração, assim, me revisto de toda a armadura, tal, mas não me apropriar pela fé, por exemplo, do capacete da salvação. No meio da tua guerra, o teu Deus tem salvação para você sim. Se isso não tiver fortalecido na tua mente, ele vai ficar batendo até penetrar. E quando ele penetra, aí que nós temos um grande problema. Ele vai penetrar na tua mente, nos teus pensamentos. Ele vai tentar tocar a tua vida, vai tentar tocar a tua alma, vai tentar tocar a maneira que você pensa e no que você crê. E quando isso começa a acontecer, aí que começa o grande problema. Por isso que muitos não conseguem ter essa autoridade no mundo espiritual, esse vigor no mundo espiritual, porque não está se apropriando, não está conseguindo se apropriar, porque o diabo está trabalhando dia e noite ali. Mas como que eu resisto a isso? Me revestindo do poder. E quando eu me revisto do poder de Deus, da força de Deus, a armadura de Deus vai se manifestando, eu vou conseguindo crescer em entendimento e me apropriar pela fé da justiça, da palavra, da salvação. Eu vou me apropriar dessa salvação, dessa fé, da preparação do evangelho da paz. E aí eu começo a me fortalecer em Deus, e o diabo, em vez de avançar, ele começa a recuar, tá? Então, a segunda maneira como o inferno age em nossas vidas, ele age dessa maneira. Ele vai ficar jogando pensamentos, palavras de derrota, de abatimento, para fazer com que você, até que ele consiga penetrar na tua mente, tá? O principal campo de batalha do servo e da serva de Deus vai ser nos pensamentos, tá bom? Então aí nós vemos que ele vai fazendo isso, daqui a pouco ele faz o quê? Começa a jogar pensamentos, como eu disse, começa a jogar fortalezas, ele começa a criar uma fortaleza dentro da tua mente, dentro do teu pensamentos. Então ele vai jogando esses pensamentos, vai criando confusão, vai criando todo tipo de distorção mental. Então uma hora você crê, outra hora você não crê, você começa a ter ânimos dobres sem perceber, você não sabe de onde veio, mas o ânimo dobre começa a fazer parte da tua vida. Hoje está cheio de fé, cheio de vigor, cheio de autoridade, amanhã você já está abatido e fica assim por uma longa temporada. Então algo já conseguiu
penetrar na tua mente, a voz do inimigo está tendo espaço nos teus pensamentos, a voz da mentira começa a guerrear contra a verdade que você crê, e aí nós vemos o inferno conseguindo penetrar, e aí a Bíblia diz, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as fortalezas espirituais, né? Porque nós precisamos derrubar as fortalezas espirituais, para que a gente tenha esse êxito na oração, para permanecer inabaláveis, para permanecer de pé diante do nosso Deus. Então, essa palavra fortalezas no grego é logismo, lógica, ou o diabo vai conseguindo jogar pensamentos, e como você não está conseguindo sustentar a armadura de Deus, porque não está se revestindo do poder, se fortalecendo do poder, o inferno vai trabalhando na tua mente e vai construindo uma fortaleza. Aí que é o grande problema. Então, ele vai começar a fazer um plano, ciladas, métodos, ele vai começar a bater até conseguir penetrar, jogando palavras, pensamentos, jogando pensamentos de confusão, de você não consegue pensar direito na fé, em crer, na sobrenaturalidade, começa aquela confusão, e aí ele vai construindo uma fortaleza espiritual. Vamos ler aqui rapidinho, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas, né? Essas fortalezas espirituais aqui, elas produzem sofismas, que é a tradução da palavra logismos, né? Lógica. Então a fortaleza é um lugar seguro para alguém estar, é um lugar seguro para o nosso inimigo estar. Ele vai tentar ficar seguro e agir na tua vida, nos teus pensamentos, e é isso que nós não podemos permitir. Um dia eu vou fazer aqui na escola de oração, eu vou fazer uma aula só sobre a fortaleza espiritual aqui, tá bom? Então aí nós vemos que ele começa a agir dessa maneira, e aí nós vemos que a pessoa que começa a ser atacada pelas ciladas do diabo, que vai jogando pensamentos de mentira, de derrota, de abatimento, constrói uma fortaleza, e aí, quando essas características estão na vida de uma pessoa, aí é que a Bíblia chama de opressão, tá? Então, a opressão, por exemplo, citar diversos textos na Bíblia, Atos 10, por exemplo, 38, nos cita isso, que essa opressão vem sobre a vida daqueles que abriram esse espaço. Então, aqui, antes de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, Paulo está explicando para a igreja: primeira coisa que nós temos que fazer, nos revestir, sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Depois nós temos que entender como que o inferno age para eu poder permanecer firme e resistir a essa maneira de atuação. Então nós vemos que quando ele tentar te atacar, quando ele tentar tocar a tua alma, quando ele tentar tocar a tua vida, nós vamos ver que o nome do Senhor vai ser glorificado. Por quê? Porque você está cheio, buscando o poder de Deus, se revestindo dessa armadura. Quando nós vemos a vida dos apóstolos, e elas são um exemplo para cada um de nós vemos que por mais que eles presenciaram milagres, curas, libertações malignas, demônios foram expulsos no ministério, multiplicação, coisas sobrenaturais aconteceram, mesmo assim nós vemos que eles sempre estavam inconstantes ali em sua fé, em sua busca a Deus. Mas a Bíblia nos diz ali no dia de Pentecostes que Jesus disse, ficai lá até ser revestidos de poder. A mesma palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí quando eles foram revestidos ali naquele dia pelo poder do alto, a Bíblia nos diz que eles saíram que nem leões de Deus, assim, pregando o evangelho, expulsando o demônio, curando o enfermo, e nada mais parou esses homens. Nós vemos que o poder de Deus, aonde eles iam com eles. Por quê? Porque eles se revestiram do Senhor, e aí toda a armadura de Deus também foi estabelecida sobre eles, eles conseguiam implantar e cumprir o propósito de Deus. Amém? Então eu vou terminar aqui no versículo 12, para que a gente possa finalizar essa aula, e aí sim entrar na próxima aula, que aí nós vamos explicar peça a peça
da armadura de Deus, tá? Então ele continua dizendo, olha, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E aqui eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desse versículo 12, para que nós possamos extrair toda a maneira como o inferno age, como que nós podemos resistir e ficar firmes e, depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então ele está dizendo assim, que a nossa luta não é contra o sangue e carne. A palavra aqui, contra sangue e carne, mas sim contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Eu já falei aqui em vários vídeos, mas quando na Bíblia você vê num versículo ou dois repetindo muitas vezes a mesma palavra, ali é como se o autor e o próprio Espírito Santo estivesse te dizendo, presta muita atenção nisso daqui, porque você tem que entender o que está acontecendo. Então a palavra contra, aqui é a palavra grega pros. Essa palavra grega é a palavra que significa estar muito próximo, estar juntos, estar andando bem próximo, estar caminhando junto, que é a mesma palavra que está lá citada no livro de João, né? O verbo estava com Deus. Esse estar com Deus é a palavra prós também, estar próximo, estar junto. Então, o que Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso? Vocês acham que a batalha espiritual está lá em Israel, está lá em Jerusalém, mas eu estou te dizendo que o inferno conseguiu avançar o território, está grudado em vocês. Essa palavra prós é como alguém que consegue sentir a respiração do outro. Ele está muito próximo a vocês. Como que vocês deixaram ele entrar? Por que vocês deixaram ele avançar? Com certeza Paulo está explicando o porquê nos 2 versículos acima. Faltou buscar o poder do Espírito. Quando você deixa de buscar a força e o poder do Espírito Santo, aí toda a armadura de Deus você não consegue sustentá-la. E aí Paulo está falando, a luta está grudada em vocês, a batalha está aí, não brinque com isso. O mundo espiritual é mais sério do que a cadeira que vocês estão sentados, que o sofá que vocês estão sentados aí. Então nós entendemos que Paulo está falando, a batalha está aqui, a batalha está próxima da gente, vamos guerrear, vamos batalhar, vamos entender essa batalha, não bobeie, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao inferno, a luta está muito próxima. Então ele está falando que não é para um ou para outro, é toda a igreja. O diabo está atacando a igreja com os seus pensamentos, da sua maneira, ele está jogando pensamentos, ele está construindo fortalezas na mente do povo de Deus, mas que essas fortalezas caiam, que essa batalha na tua vida caia e nós possamos ver recuar toda a tentativa do inferno de tocar a tua vida. E nós vemos aqui também que ele diz, a nossa luta. É bem interessante essa palavra aqui, quero falar um pouquinho sobre ela, porque a palavra luta aqui é a palavra pali no grego, tá? Que vem palio, palo, que vem da palavra palestra também, da onde origina-se a palavra palestra, tá? Então, qualquer dicionário bíblico aí do grego, você vai ver isso aí, que era uma luta romana. Esse pali, que vem da palestra, é uma luta romana. Então, toda grande cidade, onde tinha, predominava o governo romano, o império romano, tinha-se teatro, tinha lugar de governo, onde existia senados, bibliotecas, e Éfeso era uma dessas cidades. Uma das maiores bibliotecas do mundo já foi a biblioteca de Éfeso. Nós vemos aqui que também existia ginásios de esporte, onde os jovens e o povo, na verdade, o povo ali que habitava naquela cidade, praticava os seus esportes em um ginásio, se chamava ginásio. E grudado a esse ginásio, ou próximo a esse ginásio, existia um lugar que chamava palestra, ou pali, da onde origina aí essa palavra, e era um lugar de luta, de batalhas, tá? Então, se você pega textos do 1º século e estuda um pouquinho a história ali desses esportes, e principalmente desse lugar chamado palestra, você vai ver que tinha 3 tipos de esportes ali: boxe, luta, vamos dizer assim, luta livre, que talvez hoje se assemelhasse ao quê?
talvez a UFC, essas lutas assim, de vale tudo, né? E tinha também uma luta chamada pancrácio, né? Então, boxe, talvez a gente sabe um pouquinho dele porque ele ainda existe, ainda hoje, era bem diferente naquela época, porque o boxe naquela época não era igual nós vemos hoje, era uma luta bem violenta, bem sangrenta, as luvas dos lutadores eram fitas de couro, que eles passavam nos braços e nas pontinhas da sua mão tinha como se fosse espinhos de ferro, ou, vamos dizer assim, pedacinhos de ferro assim afiado, aonde naquela luta ele feria também com esses ferrinhos, abria o rosto, arrancava pedaços do rosto, da orelha, e isso a história nos fala como que era o boxe da época, principalmente desse texto, dessa carta que Paulo estava escrevendo. Então era algo terrível. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele está dizendo que existe uma luta. E essa luta não é uma luta comum assim, que você pode negligenciá-la ou falar, não, Jesus ele entende. Ou falar assim, não, o diabo sabe, porque eu tenho dificuldade de ler a palavra, então ele vai me respeitar. Essas lutas aqui, tanto o boxe quanto a luta livre, quanto essa outra luta que é a pancrácio, eram lutas praticamente sem regras, como eu já disse aqui. Pessoas cortavam pedaços do rosto, as pessoas ficavam totalmente desfiguradas nessas lutas aqui, tanto no boxe como na luta livre, não tinha regras, e é assim também que o inferno dia e noite tenta atacar a tua vida, sem nenhuma regra, sem nenhum respeito a nada e a ninguém. Então nós vemos aqui que essa luta não é uma luta qualquer, ela existe, ela é real. O diabo está atacando a igreja de todas as formas, sem regra, sem nenhuma maneira, para tentar impedir a igreja de viver os propósitos que Deus tem para ela. Então, quando o Paulo está falando para isso, também nos traz uma ilustração da importância dessa luta. Então, eu não posso entrar neste lugar chamado palestra, e ali os guerreiros entravam ali de qualquer jeito. Entrar ali sem a força de Deus, sem o poder de Deus, sem a armadura de Deus, sem esse revestimento, né? Na verdade são princípios espirituais dentro de nós, senão ali eu vou apanhar feio, eu vou sofrer perdas e batalha perdas nessa batalha que não seria necessário acontecer assim. Eu tenho que entender que maior é o que está comigo, maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. E se eu me revestir da força do alto, se eu me revestir do Senhor e entrar, né, e entender sobre essa luta e entrar lá, nós vamos ver todo aquilo que está tentando travar a tua vida de crescer, de ver o avançar do Espírito Santo, de ver o ministério de Deus cumprindo se estabelecendo na tua vida, de ver a igreja, de ver a tua família sendo salva. Nós vamos ver que ele vai recuar todas essas forças, porque você entendeu qual é a luta que estamos vivendo. Então não deixe o diabo te convencer de que não existe essa luta, que essa batalha, não é bem assim. Ele me conhece, sabe que eu estou chegando agora na igreja, ou eu já estou há um tempo, mas ele sabe que eu não estou passando um momento num momento bem, eu não estou bem assim emocionalmente, então ele vai esperar eu melhorar. Não, essa guerra diariamente nós já falamos aqui, ele fica fazendo métodos para tentar te atacar, para te tocar, e quando ele consegue tentar te paralisar através da tua mente, aí ele vai vir com essa luta, com essa guerra, que é uma guerra próxima, é uma guerra de contato e é sem regras. Então nós vemos aqui que ele vai tentar trabalhar. Então o boxe, essa luta livre eram lutas terríveis, só que essa última luta aqui, que é chamada de pancrácio, era uma luta, era uma batalha que das duas outras do boxe, da luta livre, era mais terrível. Aqui a palavra pancrácio significa pan é tudo e crácio é força, né? Na verdade essa palavra grega significa toda a força ou os mais fortes, os mais poderosos, mas quem vencesse ali, quem saísse dali, saía vitorioso, saía com honra, saía envergonhando o seu inimigo. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer envergonhar teu inimigo, Ele quer envergonhar aquele que tem tentado se levantar contra a tua história, Ele quer fazer recuar esse inimigo. Então nós temos que entender que estamos nessa guerra, que estamos nessa luta, e precisamos entender que se entrarmos de qualquer jeito e acharmos que
que essa guerra não, essa guerra é lá pro apóstolo tal, pro pastor tal que é de batalha, essa guerra é lá pro pastor Digão, deixa ele lá. Não é assim, igreja. Paulo está falando, todos nós estamos com essa luta perto, e se nós não entrarmos preparados ali, vamos ter diversas situações de limitações e de avançar que Deus tem para as nossas vidas travadas. Então, esse pancrácio aqui era algo terrível, nós vemos relatos dessas lutas no primeiro século, por exemplo, onde os homens enfiavam o dedo no olho e arrancavam os seus olhos, cortavam a orelha, e a pessoa só saía dali ou rendida, e a partir dali aquela pessoa ficava submissa àquele que o venceu. E é isso que o inferno faz e está tentando fazer com muitos dentro da igreja hoje, ou sair dali morto. Então nós temos que entender que Paulo está falando, nós não estamos fazendo qualquer luta. E se você entrar lá sem o poder de Deus, sem entender com quem você está lutando, e se não revestir da armadura de Deus, quais vão ser os resultados? Qual vão ser a situação? Então ele está dizendo, igreja de Éfeso, acordem, nós precisamos entender que a nossa luta não é com o teu vizinho, não é com a tua esposa, não é com o teu marido, é uma luta que o inferno diariamente te leva a esse lugar onde ele fica próximo e sem regras vai tentar destruir a tua história, mas você tem aquele que é muito mais poderoso, que venceu o inferno, que expôs em vergonha todo principado, potestade, dominadores desse mundo tenebroso. Na cruz, você serve a Jesus Cristo, só se reveste dele, só se apropria dele, e você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida. Amém? Então vamos finalizar esse vídeo falando aqui com quem que Paulo está falando que nós entramos nessa palestra ou nessa luta chamada Palo, que é essa luta que não tinha regras. Quem são esses que entravam ali para tentar tocar a tua vida? Então vamos falar aqui contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças